Olá, gente, tudo bem? Chegamos agora na nossa aula de número 19. Ufa, ainda estamos aí na pandemia, estamos ainda na quarentena. Para mim, eu estou aqui hoje, é o dia 8 de julho de 2020. Já estamos aí na metade do ano, até passando um pouquinho. E o tema da nossa aula: descolonização da Ásia. Descolonização, né? Deixar de ser colônia. As independências. A gente poderia chamar essa aula também assim, ó. A gente poderia dizer assim, ó. O fim do imperialismo. Tá certo? O fim do neocolonialismo, ok? Então vamos lembrar que lá nos anos 1800, quando a Revolução Industrial estava bombando na Europa e a Europa estava sentindo falta de matérias-primas, falta de petróleo, falta de cobre, falta de carvão, falta de alumínio, vamos lembrar que a Europa partiu para cima da África, a Europa partiu para cima da Ásia, criando naqueles continentes colônias europeias. E essa aula que a gente vai ter agora, nossa aula de número 19, é o momento em que a gente vai entender que as colônias que a Europa tinha na Ásia vão começar a lutar por suas independências. Né? A aula de número 20, a nossa próxima aula, tem como tema a descolonização da África. Então, as causas da descolonização da Ásia são as mesmas causas da descolonização da África. Se você entender bem a aula 19, vai tirar de letra a aula 20, né? Os motivos dessa descolonização. Então, vamos lá. Quais são as causas? Vamos pegar aqui, ó. Olhem só. Causas dessa descolonização. Por que a África, também a Ásia, né, conseguiram, né, no século XX, lutar e conseguiram conquistar suas independências? Então, olhem só, primeira coisa, a gente tem que lembrar, a Europa estava num quadro de destruição. E por que a Europa estava num quadro de destruição? Tinha acabado de acontecer a Segunda Guerra Mundial, né? Destruição pela Segunda Guerra Mundial. Gente, uma hora dessa, vai lá na internet, vai lá no Google e faz uma busca de imagens, né? Imagens da Europa pós-Segunda Guerra Mundial. Nossa, era destruição para tudo quanto é lado. 90% do continente europeu foi destruído, cidades inteiras destruídas, né? Então pensa, para reconstruir a Europa vai faltar dinheiro, e não só vai faltar dinheiro, vai faltar matéria-prima. Chegavam a ir até aos escombros das ruínas, né, das destruições, para pegar o ferro que estava lá no meio dos escombros, para utilizar aquele ferro na construção de outras obras. Pontes destruídas, prédios destruídos, casas destruídas, indústrias destruídas e o pior de tudo, vidas destruídas, né? Foram mais de 50 milhões de pessoas mortas. Então a Europa estava mega destruída. Ora, vamos lá, a Ásia era um continente que estava cheio de colônias europeias. Qual era a maior economia da Europa? Era a Inglaterra. A Inglaterra tinha colônias aos montes. Então as colônias da Inglaterra vão começar a tirar proveito de que a Inglaterra estava frágil, destruída, e vão lutar por suas independências. A França tinha muitas colônias, mesma coisa, as colônias francesas vão se aproveitar que a França estava destruída e frágil e vão lutar por suas independências. E assim a Holanda tinha suas colônias, a Bélgica tinha suas colônias, Portugal tinha suas colônias, como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, no caso do continente africano. Então a destruição que a Europa vive pós-Segunda Guerra Mundial, né, é uma das causas da descolonização da África e da Ásia, uma das causas do fim do imperialismo, tá certo?
Outra causa importante, olhem só, a Guerra Fria. Você lembra que ano que começou a Guerra Fria? Foi o tema da nossa aula, né, da semana passada, aula de número 18, a gente falou de Guerra Fria, né? Aquele embate entre Estados Unidos e União Soviética, aquela guerra não declarada entre os americanos e russos, né? Aquela guerra entre o capitalismo e o socialismo, deve ser entendido como uma das causas da descolonização da África e da Ásia também. Por quê? Porque olha só como os americanos e os soviéticos eram hipócritas. Você lembra que na Guerra Fria, os Estados Unidos criaram um plano econômico para ajudar a Europa a se reconstruir dos estragos que a Segunda Guerra Mundial causou? Lembra? Como era o nome desse plano mesmo? Era o Plano Marshall, né? Você lembra que a União Soviética também criou um plano econômico para ajudar a Europa a se reconstruir? Era o Plano Comecon. Então vamos pensar, se a Europa estava destruída, os americanos e soviéticos, ambos criaram planos econômicos para ajudar a Europa a se reconstruir. Agora, por que eu digo que eles são hipócritas? Porque eles vão ajudar as colônias que a Europa tinha lá na África e na Ásia a se tornarem países independentes. Dudu, eu não entendi onde é que está a hipocrisia nisso. Então vamos lá, pensa. Os Estados Unidos chega para a Inglaterra e diz assim: Inglaterra, vocês estão destruídos por causa da Segunda Guerra Mundial? Está aqui, ó, dinheiro emprestado para vocês se reconstruírem. E esses mesmos americanos vão lá na África, vão lá na Ásia, nas colônias que a Inglaterra tinha, e vai dizer assim: ei, você aqui da África, ei, você aqui da Ásia, quer uma ajudinha para se tornar um país independente da Inglaterra? Então veja, os Estados Unidos estende a mão para a Inglaterra de um lado e dá um tapa na cara da Inglaterra do outro lado ao ajudar as colônias da África e da Ásia a se tornarem países independentes. E por quê? E a mesma coisa os russos, né? Os russos vão ajudar a Europa a se reconstruir e os russos vão ajudar a África e a Ásia a se tornarem países independentes. Agora, a troco de quê? Os Estados Unidos e a União Soviética ajudariam as colônias da África e da Ásia a se tornarem países independentes. A troco de quê? A troco de serem países livres, independentes e aliados seus na Guerra Fria. Os Estados Unidos pensa: vou ajudar aquele paizinho da África a se tornar uma nação livre, na condição daquele paizinho da África ser um país capitalista e aliado nosso dos Estados Unidos. A União Soviética, a mesma coisa. A União Soviética vai lá na África e na Ásia e vai ajudar os países africanos e asiáticos a se tornarem livres, na condição de serem países socialistas subordinados à política deles, dos russos, dos soviéticos, né? Então a Guerra Fria é uma das causas, sim, dessa descolonização. Outra coisa importante aqui, ó, outra causa, olhem só, o nacionalismo do povo, o nacionalismo do povo da Ásia, o nacionalismo do povo da África, né? Vamos lá, o povo da Índia vai bater no peito e vai dizer: não admitimos mais que a Índia seja domínio da Inglaterra, vamos lutar por uma independência na Índia. A propósito, a gente já falou de independência da Índia aqui, né? A gente falou na semana passada, na nossa aula de número 18, um dos assuntos eu falei da independência da Índia. Quem é que foi o líder da independência da Índia mesmo? Mahatma Gandhi, lá em 1947. Gandhi lidera todo um movimento para que a Índia conquistasse sua independência e com sucesso. Vamos lembrar que a independência da Índia foi uma independência baseada naquelas duas palavrinhas: pacifismo, né, e desobediência, né? Os hindus resolveram fazer toda uma luta pela independência sem derramamento de sangue. Houve derramamento de sangue na independência da Índia? Claro que houve, dos ingleses sobre os hindus, mas os hindus resolveram não derramar sangue sobre os ingleses. E mais de maneira geral, né? Anos 40, anos 50, anos 60, anos 70, nessas décadas pós-Segunda Guerra Mundial,
vai ser um monte de países na África e na Ásia conquistando suas independências. E aí o vestibular vai perguntar, e foi sangrento esse processo de independência da África e da Ásia? Você vai dizer lá no vestibular que foi mega sangrento. As lutas para que os paizinhos da África e da Ásia conquistassem suas independências foram lutas com derramamento de sangue aos milhões, aos milhares, tá certo? Em vários cantos. A Índia é que optou em fazer uma luta através da não violência, né? no que dependia-se deles dos hindus. Mas os outros países, a coisa foi sangrenta. As pessoas na África e na Ásia vão passar a mão em armas e vão lutar. A Inglaterra sugou a nossa nação, vamos matar ingleses. Os franceses sugaram a nossa nação, dizia o Vietnã. Por exemplo, Vietnã, Laos, Camboja, são exemplos de países que foram dominados pela França. E eles vão lutar contra os franceses com armas na mão, matando franceses. A história do mundo pós-Segunda Guerra Mundial não é uma história de paz, não. É uma história de muita violência e de muito derramamento de sangue. Tá certo? Bom, gente, no meio de tudo isso, é importante a gente entender aqui, ó. Olhem só, no meio de tudo isso. No ano de 1955, ok? Foi feita uma reunião importante chamada a Conferência de Bandung. Presta atenção, porque a Conferência de Bandung aparece muito nos vestibulares e a maioria dos candidatos não sabe o que é a Conferência de Bandung. Então, Bandung é uma cidade que fica na Indonésia, né? Então, foi escolhida essa cidade da Indonésia, Bandung, para ser uma reunião de lideranças políticas de todo o povo africano e asiático. Eu falei africano e asiático, né? Então, a Conferência de Bandung, né? Então, olhem só, qual era a ideia? A ideia da Conferência de Bandung, né? Era países da África, países da Ásia, né? Se unirem para lutar por suas independências. Países da África e da Ásia lutarem por suas independências. Mas a ideia seria o seguinte, ó, países não alinhados, tá certo? Países não alinhados. O que é um país não alinhado? É um país que oficialmente não estava na Guerra Fria. Eu não falei aliados, eu falei alinhados, da linha, né? Então vamos lá, ó. Estados Unidos, os países alinhados aos Estados Unidos, os países que tinham comércio com os Estados Unidos, os países que tinham vínculos políticos com os Estados Unidos, países que na Guerra Fria eram assumidamente capitalistas e rezavam a cartilha dos Estados Unidos da América. Outros países na Guerra Fria eram países alinhados da União Soviética, países socialistas, países que oficialmente rezavam a cartilha da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E o que é um país não alinhado? É um país que na Guerra Fria não é subordinado aos Estados Unidos e não é subordinado da União Soviética. Isso é um país não alinhado. Então a Conferência de Bandung, né, era a ideia de reunir lideranças das nações da África e da Ásia para que juntos um desse força ao outro para lutarem por suas independências. Mas a ideia seria países não alinhados. Eu não entendi, Dodô. Os líderes da África e da Ásia, muitos diziam, vamos lutar pela nossa independência, mas não adianta,
A gente lutar pela nossa independência e aceitar a ajuda dos Estados Unidos para a gente se tornar livre da Inglaterra, da França, da Holanda, da Bélgica, se depois a gente vai ter que comer na palma da mão dos Estados Unidos? Ou não adianta a gente aceitar a ajuda da União Soviética, se depois da nossa independência vamos ter que comer na palma da União Soviética? A ideia seria países livres, sem influência dos Estados Unidos, sem influência da União Soviética, para realmente serem livres. E temos aí alguns países não alinhados que vão fazer parte aí da Conferência de Bandung, né? Quer ver só? Olhem aqui, ó, importante, ó, a Índia, ao longo da Guerra Fria, a Índia era um país não alinhado, não comia na palma da mão nem dos americanos nem dos soviéticos. A Indonésia, que foi a anfitriã da Conferência de Bandung, era uma nação não alinhada. Indonésia. Outro país não alinhado, olhem só, o Egito. Né? O Egito fica na África, ok? Mas está lá na Conferência de Bandung. É um país não alinhado, né? Que não fazia parte do círculo dos americanos nem dos soviéticos. O Brasil era um país não alinhado ou era um país alinhado? Quem é que governou o Brasil de 1946 até o ano de 1951? Porque em 1945, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, o Getúlio Vargas caiu do poder, na verdade, era o fim do Estado Novo. Vargas foi deposto do poder. Teve um presidente eleito em 1946 no Brasil. Você lembra quem foi esse presidente? Para falar a verdade, a eleição não foi em 46, foi no finalzinho de 45 e o presidente tomou posse em 46. Era o general Eurico Gaspar Dutra. Dutra, presidente do Brasil no final dos anos 40, comecinho ali dos anos 50, né, os 50, 51. Dutra, como foi a política de Dutra diante dessa situação mundial? Dutra foi um presidente que declarou o Brasil um país alinhado ou não alinhado? Dutra declara o Brasil um país alinhado. O Brasil não pode ser citado como um desses países não alinhados. O Brasil era alinhado com os Estados Unidos da América, né? Eu acho tão estranho falar alinhado, parece que está falando errado, né? Mas é isso mesmo. Então, gente, vamos lá, ó. O Dutra, presidente do Brasil, ele declara o Brasil um país oficialmente alinhado aos Estados Unidos, tanto que Dutra, ali nos anos 40, depois da Segunda Guerra Mundial, diz que era proibido o Partido Comunistas no Brasil, né? Dutra persegue comunistas no Brasil. O PCB e o PCdoB são partidos que foram colocados na ilegalidade, não poderia existir. Muitos comunistas brasileiros foram caçados, presos. Então, o Brasil não pode ser citado como um país não alinhado, era alinhado, tá certo? Muito bem, gente. Agora, é interessante também a gente entender que nessa Conferência de Bandung, olhem só, poucos países da África, poucos países da África participaram. E por que poucos países da África participaram? Porque o continente africano é um continente com uma diversidade étnica muito grande. São muitas as etnias africanas, etnias que não se dão bem, né? A etnia A que odeia a etnia B, que odeia a etnia C, que odeia a etnia D, né? Grupos étnicos que têm religiões diferentes, que têm idiomas diferentes e têm disputas territoriais dentro da própria África. Então a África era e é ainda hoje um continente com muitas guerras civis, porque a própria população tem rivalidades uns com os outros e muitas guerras acontecem dentro do continente africano, ainda hoje. Então, quando a Conferência de Bandung pensa em unir as nações para que juntas lutassem por suas independências, essas diferenças étnicas que haviam dentro dos africanos não permitiu que eles se dessem as mãos. Então a Conferência de Bandung abriu as portas para as nações da África?
Mas são poucas as nações africanas que realmente participaram. A maioria das nações que participaram da Conferência de Bandung foram as nações da própria Ásia, tá certo? E dentro dessa lógica de se tornarem países independentes e não alinhados, nós vamos ter algumas independências. Quero ver só, algumas independências aconteceram, né? Como é o caso no ano de 1949, é o ano da independência da Indonésia. A Indonésia, que é um aglomerado de um monte de ilhas, né? Não tem um território continental, são só ilhas. E a Indonésia conquistou a sua independência da Holanda, tá certo? Dá uma olhadinha aqui, ó. No ano de 1957, certo? Nós vamos ter a independência da Malásia, ok? A Malásia, que foi colônia da Inglaterra. 1957, a Rainha Elizabeth II estava recentemente no trono da Inglaterra, quando estava desmoronando o Império Britânico, né? Nós vamos ter, olhem só, no ano de 1965, a independência de uma nação chamada Singapura. A Singapura, que também foi domínio da Inglaterra. Nós vamos ter aqui, ó, e aí chega num ponto importante, olhem só, lutas na Indochina. Lutas na Indochina. Indochina é uma península lá da Ásia, né, que fica ao sul da China. Na Indochina temos ali alguns países, olhem só, o Vietnã, isso fica na Indochina. Nós vamos ter Laos, né, Camboja, fica na Indochina. Essas nações na Indochina eram domínios, eram todos domínios da França, né? E eles vão lutar por suas independências. No caso da independência do Vietnã, o Vietnã conquistou a sua independência em relação à França com a ajuda dos Estados Unidos e com a ajuda da União Soviética também. Então, gente, no caso do Vietnã, os americanos vão dizer: nós ajudamos o Vietnã a ser um país independente. Então, lá no Vietnã eles vão dizer, então os americanos vão dizer, então o Vietnã tem que ser um país capitalista. Mas aí os soviéticos vão dizer, não, a gente ajudou o Vietnã a ser um país independente. Então o Vietnã tem que ser um país socialista. Para que americanos e soviéticos não brigassem entre si, então fizeram um acordo. E esse acordo é o chamado paralelo, é o paralelo 27. É isso mesmo. O paralelo 27. Aonde o Vietnã foi dividido em Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Certo? Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte é um país socialista. O Vietnã do Sul, um país capitalista. Vietnã do Norte, capital, uma cidade chamada Hanoi. Vietnã do Sul, uma cidade capital chamada Saigon. Ok? Norte e Sul. Assim como a gente já falou da Coreia, né, em outra aula aí, que a Coreia foi dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul, o Vietnã foi dividido em Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Assim como a Alemanha foi dividida em Alemanha Ocidental e Oriental. A lógica é que nesses tempos da Guerra Fria, as divisões desses países era sempre um capitalista
e um socialista. Agora, presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Vai ter uma aula aí pela frente que eu vou explicar isso em detalhes, porque vai ser um assunto de uma outra aula, mas isso aqui é básico, ó. O Vietnã do Norte, que se transforma numa nação socialista, passa a ter um líder político famoso na história chamado Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, líder do Vietnã do Norte. E Ho Chi Minh levanta uma bandeira dizendo: não é justo que o povo vietnamita esteja dividido em dois países. Temos que unir o povo do Norte e o povo do Sul, porque o povo do Vietnã é um povo só. E aí começa toda uma luta liderada por Ho Chi Minh para que os dois Vietnãs, né, se tornassem um só Vietnã. É aí que vem toda a guerra do Vietnã, que a gente vai ter uma aula aí pela frente que eu vou ensinar ela em detalhes para vocês. Por que toda essa luta? Porque os Estados Unidos vai levantar uma bandeira dizendo: epa, peraí, o Vietnã do Sul é capitalista e não tem nada dessa história de unir o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul num só país socialista. Então aí você sabe, né? A Guerra do Vietnã, que foi uma das guerras mais sangrentas da história do século XX, ela está dentro aí desse contexto de descolonização da Ásia. A Guerra do Vietnã, e os americanos levaram para a Guerra do Vietnã o seu exército, né? A Guerra do Vietnã com a presença dos soldados americanos se dá de 1900, né? Estados Unidos, né, esteve na Guerra do Vietnã de 1965 até o ano de 1973. Foram 8 anos de presença de soldados americanos no Vietnã. E você sabe, os americanos levaram para lá as suas melhores armas, seus melhores soldados, tecnologia de ponta para a época, e os Vietcongs, como eram chamados aqueles que lutavam por uma unificação do Vietnã, lutaram com armas mega primitivas, né? Armadilhas pré-históricas, né? Os vietnamitas lutaram, mas armas primitivas, porém eficientes. Para vocês terem uma ideia, os vietnamitas, o Vietnã é um local de uma floresta muito densa, muito fechada, a floresta do Vietnã. E os vietnamitas conheciam, né, aquela floresta como a palma da mão deles. Já os americanos não conheciam nada, ficavam completamente perdidos no meio da floresta. No meio dessa floresta do Vietnã, haviam trilhas no meio da mata, né? E os Vietcongs faziam armadilhas, né, no meio dessas trilhas, e buracos de mais ou menos 1 metro de profundidade, né? Botavam gravetos em cima desses buracos cobertos com palhas da mata. Não dá para ver ali na frente que tem uma armadilha, tem um buraco ali. Aí aquelas equipes de soldados dos Estados Unidos que andavam com a arma na mão no meio da floresta do Vietnã, o soldado que está na frente botava um pezão em cima da armadilha, a perna inteira dele ficava dentro do buraco, né, de 1 metro de profundidade. E o problema é quando esse soldado americano ia tentar tirar a perna de lá. Aí na parede do buraco, os vietnamitas, eles botavam um monte de espetinhos de bambu. Sabe aqueles espetinhos que a gente fisga carne para botar na grelha? Sabe aqueles espetinhos de madeirinha que a gente compra no supermercado? Imagina espetinhos desses ainda mais fininhos. Mas um monte deles, todos apontados no buraco, assim para baixo, né? Na parede do buraco, os espetinhos são apontados para baixo. Aí o cara botava o pezão lá dentro, né? Caía lá dentro o pé do cara. Quando o cara vai tentar levantar a perna de lá, os espetinhos fisgam na perna do cara. Claro que fisgam superficialmente, porque o cara sente as fisgadas e ele não força. Só que ele não consegue tirar a perna de lá. Aí os outros amigos, soldados americanos, entram em desespero pelo amigo que está ali e gritavam: tira ele dali, tira ele dali. Um soldado americano pega um pelo braço, o outro pega pelo outro ombro e tentam tirar o amigo do buraco. Quando os amigos forçam, os espetinhos que estavam cravados superficialmente acabavam ficando cravados de forma profunda, né? Aí até os ossos. E sabe o que os vietnamitas botavam nesses espetinhos? Aí você pensou: veneno? Nada, algo mais barato. Cocô, fezes. Os vietnamitas botavam um monte de fezes nesses espetinhos. Por que fezes?
porque cada espetada, e olha que eram dezenas, centenas de espetadas na perna do soldado americano, cada espetada dessa, com cocô, vai infeccionar a perna do soldado americano. E a infecção vai ser tanta na perna desse soldado americano que não vai ter outro jeito senão amputar a perna desse soldado. Os Vietcongues chegavam à conclusão de que muito melhor do que um americano morto na guerra era um americano inválido. Esse americano que vai ter só uma perna não vai conseguir andar, não é verdade? Aí o que acontece? Um amigo dele, um outro soldado americano saudável, vai ter que carregar o amigo nas costas. Então, um soldado amputado, ele está fora de combate. E esse soldado amputado vai tirar um outro soldado americano de combate porque alguém vai estar ocupado em carregá-lo nas costas no meio da guerra. Com armas primitivas como essas, os Vietcongues venceram a guerra do Vietnã. Os americanos levaram a melhor tecnologia para a guerra, mas a tecnologia perdeu a guerra para o cocô. É mais ou menos isso que aconteceu na guerra do Vietnã. Aí, outro dia eu estava lá na internet pegando o mapa do Vietnã, onde é que fica Hanoi? Ah, aqui está Hanoi, né? Porque agora só tem um Vietnã. Aí eu fiquei lá procurando, cadê a cidade de Saigon, capital do Vietnã do Sul, que deixou de ser Vietnã do Sul porque tudo foi unificado. E eu penso, caraca, cadê a cidade de Saigon? Não aparece no mapa. É que a cidade de Saigon deixou de se chamar Saigon e passa a se chamar Ho Chi Minh. O nome do grande líder, o grande herói da guerra do Vietnã, né, passa a ser o nome da cidade de Saigon, agora a cidade Ho Chi Minh. Tá certo? Tudo isso faz parte desse processo de descolonização. São fatos do imperialismo, né, do fim do imperialismo. E para a gente terminar essa aula, nós vamos agora para uma parte mega importante desse assunto. Acho que eu deixei a parte mais importante para o final, tá certo? Que a gente vai falar agora de um assunto chamado Revolução Chinesa. A famosíssima Revolução Chinesa. A China, que é hoje a segunda maior potência econômica do mundo. A China, que é uma nação que está sempre em evidência, né? Uma potência econômica que há quem diga que nas próximas décadas vai se tornar a potência número 1. Há quem diga que o crescimento industrial da China vai chegar no momento em que a China passará à frente dos Estados Unidos. Vai acontecer isso, professor? Não sei, mas os Estados Unidos estão numa situação e a China cresce em passos muito mais largos do que o crescimento americano. Então, quem sabe, um dia o imperialismo americano, os Estados Unidos, que é o país número 1 do mundo, quem sabe um dia seja passado para trás. Tem que esperar para ver. Então vamos entender a Revolução Chinesa. Cheguei no ponto mais importante da nossa aula de hoje. Primeiro, gente, a China é um país que tem um território grande ou um território pequeno? A China é um país que tem um território imenso, né? Na ordem dos países que têm os maiores territórios do mundo, em que colocação está a China? A China está em terceiro lugar. O terceiro maior território entre os países é o da China. Número 1, Rússia. Número 2, Canadá. Geralmente o pessoal acha que a China é o número 2. Não, não. O pessoal confunde. A segunda maior potência econômica tem o terceiro maior território. Rússia, maior território. Canadá, segundo maior território. China, terceiro maior território. Quarto, Estados Unidos em território, né? Brasil tem o quinto maior território entre as nações do mundo. E a China, que tem o terceiro maior território? Como é que é o solo da China? O solo da China é rico em petróleo? O que a gente diria lá no vestibular? Sim, o solo da China tem petróleo. A China tem ferro? Sim, a China tem ferro. Na China tem carvão? Na China tem carvão. Na China tem cobre? Na China tem cobre.
A China tem terras férteis? A China tem terras férteis. Gente, a China é um celeiro que abastece qualquer indústria. A China tem um solo rico em tudo. Tudo que você precisa no solo da China tem. Claro, é o terceiro maior país do mundo em extensão territorial. Então, quando eu digo que a China tem solo fértil, não vão pensar que é toda a China que é solo fértil. Alguns lugares da China tem solo fértil, outros não, né? Mas os lugares que tem solo fértil é bastante grande e é bem fértil. Resumindo, quando lá nos anos 1800 começou o imperialismo, a Inglaterra de olho ficou em cima da China. A gente precisa pegar a China pra gente. E aí, lá nos anos 1800, quando a Rainha Vitória estava no trono da Inglaterra, o que a Rainha Vitória faz? Soldados ingleses, vamos invadir a China, vamos tomar a China pra gente. E durante muito tempo a China foi ocupada pelos ingleses. E os chineses lutaram muito para fazer da China uma nação independente. Quer ver só? Vamos lembrar aqui, ó. Nós vamos ter a Guerra do Ópio. A Guerra do Ópio. Lembrando que a Guerra do Ópio, ela foi de 1842 até... de 1840 até 1842. Nós vamos ter aqui, a revolta dos Taipings, que foi de 1845 até o ano de 1860. Olha só, durou 15 anos a revolta dos Taipings dentro da China. E nós vamos ter aqui, a guerra dos Boxers, né? Que foi no ano de 1900. Estas guerras a gente já citou numa aula lá atrás, quando o tema foi o imperialismo. Aqui eu estou citando para a gente lembrar que a China, quando foi dominada pela Inglaterra, lutou para ser um território independente. Mas essas guerras, os chineses foram derrotados. A Inglaterra, naquele momento, estava mega poderosa, e a Inglaterra faz dos chineses, né, seus súditos. Dentro da China tremulava a bandeira da Inglaterra, os ingleses tiveram que jurar obediência à Rainha Vitória. Foi uma situação triste dos chineses. Muito bem, agora nós vamos falar da China no século XX. Ok, a Inglaterra ainda continua mandando aqui, mandando lá e acolá. Quando chega no século XX, aparece um chinês chamado Chiang. Olha o nome dele, Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek. Tenho que olhar aqui no papel para não escrever esses nomezinhos errados, né? Uma sopa de letrinhas, esses nomezinhos chineses. Chiang Kai-shek, ele governou a China por um bom tempo. Ele governou a China do ano de 1927, quando a China deixou de ser uma monarquia, quando, né, a China durante anos foi um império, teve reis, imperadores, né? A última dinastia a governar a China foi a dinastia Manchu. Diziam que o imperador da China não conseguia fazer uma frente contra os ingleses, e aí cai o imperador, cai a monarquia, cai a dinastia Manchu, e a China se transforma numa república em 1927. No Brasil, em 1927, o Brasil ainda estava na República do Café com Leite, e faltavam 3 anos para o Getúlio Vargas chegar ao comando do nosso Brasil. E ele, o Chiang Kai-shek, presidente da China, ele governou a China até o ano de 1949. Esse cara, o Chiang Kai-shek, ele pertencia, queridos, a um partido político lá na China chamado Partido Kuomintang. O Partido Kuomintang. A palavra Kuomintang
traduzida para o português, significa nacionalista. Então, às vezes lá no vestibular vai aparecer o Partido Kuomintang, às vezes vai aparecer o Partido Nacionalista. Pronto, você não vai dar aí um nó nos neurônios não, pronto, você está entendendo. Agora vamos lá, ó. Década de 20, vamos pegar na política mundial quais eram as duas ideologias que estavam mega fortes na década de 20, década de 30 na política mundial. Quem é que defendia o nacionalismo exacerbado? Os fascistas, né? Os nazistas. Então o Partido Kuomintang é um partido fascista. Chiang Kai-shek foi um líder fascista dentro da China, né? Se havia fascismo no mundo, os chineses também, né, seguiam esse tal fascismo. Só que aparece também chineses que levantavam uma bandeira de uma causa socialista. É aí que aparece aí um cara que é o mais importante personagem da história da Revolução Chinesa, um cara chamado Mao Tse-tung. O Mao Tse-tung. Você já viu algum retrato do Mao Tse-tung? Eu vou pedir para a Eulália botar ali na tela para vocês uma imagem do Mao Tse-tung. Esse é o Mao Tse-tung que vocês estão vendo. Se você visitar a China hoje, você vai encontrar lá cartazes, estátuas do Mao Tse-tung para tudo quanto é lado, né? Dentro da China ele é um tanto idolatrado, venerado. Claro que existem aqueles chineses que não gostam do Mao Tse-tung, mas você vai encontrar um monte de imagens do Mao Tse-tung. Esse é o Mao Tse-tung, né? Então, voltando aqui para o quadro agora. Então, olhem só. Se o Chiang Kai-shek é um líder fascista, por outro lado, o Mao Tse-tung era um líder comunista, socialista. Como é que é a relação entre fascistas e socialistas na história? Fascistas e socialistas simplesmente se odeiam, não é verdade? Então, quando Chiang Kai-shek estava no comando da China, ele manda perseguir e matar os comunistas. Chiang Kai-shek odiava Mao Tse-tung e vice-versa. Mao Tse-tung teve que fugir por quilômetros a pé dentro da China dessas perseguições que o presidente Kai-shek fazia sobre ele. Mao Tse-tung percorreu 10.000 quilômetros a pé, fugindo das perseguições. Mao Tse-tung e os seus seguidores. Essa fuga a pé do Mao Tse-tung dentro da China, das perseguições, é aquilo que lá na Revolução Chinesa a gente chama de a longa marcha. Essa longa marcha que o Mao Tse-tung fez, isso se dá nos anos de 1934 e 1935. 34 e 35, Mao Tse-tung está lá, certo? Percorrendo, fugindo. Mas olha o que acontece. Chegamos no ano de 1937. Olha a data. Getúlio Vargas declara o golpe do Estado Novo no Brasil. 1937. O mundo está há 2 anos do início da Segunda Guerra Mundial. Em 1937, nós vamos ter isso aqui, ó. Uma invasão japonesa na China, né? Por que que os japoneses invadiram a China? Vamos lembrar, o Japão tem um território grande ou um território pequeno? O território japonês é pequeno. O solo do Japão é fértil, é rico em recursos naturais ou é um solo pobre? O Japão é pobre em recursos naturais, né? Então, como era a época do imperialismo, o Japão pensa: temos que buscar ferro, carvão, petróleo. Vamos invadir a China e vamos criar dentro da China uma colônia japonesa. Então pensa, os ingleses estavam dentro da China, certo? E agora os japoneses entram dentro da China querendo um pedaço da China também. Chiang Kai-shek era o presidente da China. Aí o que aconteceu? Os chineses chegaram à conclusão de que ou eles, os chineses fascistas, chineses comunistas,
ou eles se dariam as mãos, ou a China ia deixar de existir, ou a China, né, seria uma parte da Inglaterra, a China se tornaria uma parte do Japão, e aí os inimigos, os arqui-inimigos, Chiang Kai-shek e Mao Tse-tung, se deram as mãos, pensando em prol da China, a gente tem que se unir agora contra os japoneses. E aí começa uma guerra entre chineses e japoneses, do ano de 1937 até o ano de 1945, guerras, nós vamos ter derramamento de sangue dentro da China. Chineses versus japoneses. Agora, gente, presta atenção aqui. Aquilo que começou a Segunda Guerra Mundial mesmo, 1939. Aquilo que a Segunda Guerra Mundial acabou, 1945. Então percebam, a guerra entre chineses e japoneses não se encaixa aqui dentro, a Segunda Guerra Mundial não se encaixa aqui dentro desse recorde de tempo? Se encaixa. Então você pode dizer lá no vestibular que dentro da China, chineses e japoneses se enfrentavam, e essas batalhas podem ser citadas como batalhas da Segunda Guerra Mundial. Aí, vamos lá, o vestibular vai perguntar, a China esteve na Segunda Guerra Mundial? A gente vai dizer o quê? Sim, a China esteve na Segunda Guerra Mundial. Lutando em que país? Dentro da própria China. Contra quem? Contra os japoneses. E se o vestibular perguntar, a China que não era um protagonista da Segunda Guerra Mundial, a China que era uma nação coadjuvante da Segunda Guerra Mundial, a China lutou do lado do eixo ou do lado dos aliados? E aí você coça aí a cabeça e pensa, bom, vamos pensar. A China você não sabe, mas os japoneses, vocês sabem de que lado estão nessa Segunda Guerra Mundial? De que lado o Japão estava? Do lado do eixo ou dos aliados o Japão estava? Do lado do eixo, né? Eixo Alemanha, Itália e Japão. Logo, se o Japão estava do lado do eixo, de que lado vai estar a China? Do lado dos aliados. Então a guerra acontece, a gente sabe que em 1945 a Segunda Guerra Mundial acabou. A Segunda Guerra Mundial acabou e a gente sabe que o Japão é uma nação derrotada, não é verdade? Os americanos em 45 lançam bombas atômicas em cima de Hiroshima e Nagasaki e a China venceu essa guerra contra os japoneses dentro do próprio solo chinês. E todo mundo lá na China, em 1945, vai levantar a mão para o céu. Ufa, viva, viva, conseguimos botar os japoneses para fora. E lembra dos dois arqui-inimigos, Chiang Kai-shek e Mao Tse-tung? Qual desses dois líderes foi o mais importante nessa resistência dos chineses contra os japoneses? Qual deles liderou mais a multidão? Qual deles teve o respeito do povo? Foi o Mao Tse-tung. Então, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses foram expulsos de dentro da China, o povo chinês quer aclamar o Mao Tse-tung como seu líder político. E o Chiang Kai-shek dizia, não, quem governa aqui sou eu. A gente se uniu por conveniência, mas eu sou o presidente da China. É aí que a Revolução Chinesa coloca no poder o Mao Tse-tung, né? No ano de 1949, Mao, não é Mão, Dudu, é Mao Tse-tung no poder. Lembra que quando Chiang Kai-shek estava no poder, ele perseguiu Mao Tse-tung? Agora as coisas se invertem. Agora Mao Tse-tung vai perseguir os seus opositores. Mao Tse-tung, perseguição aos opositores. Mao Tse-tung governou a China. Mao Tse-tung ficou no poder do ano de 1949 até o ano do seu falecimento, até o ano de 1976. Como Mao Tse-tung perseguiu seus opositores,
Quem era o opositor número 1? Chiang Kai-shek. Kai-shek fugiu para uma ilha pequenininha que fica do ladinho da China, né? Os opositores foram para uma ilha chamada Ilha de Formosa, do ladinho da China. E lá nessa ilha de Formosa, esses opositores fundam um país que durante décadas foi chamado de China nacionalista, mas hoje tem outro nome. Essa China nacionalista, que é um país pequenininho, que é a ilha de Formosa, é um país chamado Taiwan. Tá certo? Taiwan. Então, como eu disse, se você for na China hoje, tem cartazes e estátuas do Mao Tse-tung para tudo quanto é lado. Se você for a Taiwan, você não vai encontrar imagens do Mao Tse-tung, porque lá eles odeiam o Mao Tse-tung, né? Lá em Taiwan você vai encontrar cartazes e estátuas do Chiang Kai-shek para tudo quanto é lado. E ainda hoje, Taiwan é um país que fica do ladinho da China e que a China odeia. Um dos lugares mais tensos do mundo é aquele estreito de mar, de água, que separa a China de Taiwan. Eita, lugar tenso. As armas dos chineses estão apontadas para lá, as armas dos taiwaneses estão apontadas para lá. A China ainda hoje não reconhece Taiwan como país. A China diz, Taiwan é nossa, a gente ainda vai pegar isso aí para a gente de volta. São os chineses rebeldes, né? E ainda hoje tem esse impasse. Para a gente finalizar a nossa aula, o Mao Tse-tung, que governou a China de 1949 até 1976, foi um ditador cruel. Ele implantou um modelo socialista extremamente rural, agrário, e aqueles chineses que não estavam a fim de compactuar com a política dele, Mao Tse-tung chega a criar campos de trabalhos forçados para esses chineses desobedientes. Como a China é um país mega populoso, é o país mais populoso de todos os países do mundo, então qualquer conflito na China sempre são muitos mortos. Sabe quantas pessoas morreram na ditadura de Mao Tse-tung, nesses campos de trabalhos forçados, etc.? Fala de 70 milhões de pessoas. Mao Tse-tung é responsabilizado nos livros de história pela morte de 70 milhões de pessoas. Pensa comigo, quantas pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial? Mais ou menos umas 50 milhões de pessoas. Na ditadura do Mao Tse-tung morreram mais pessoas do que morreram na Segunda Guerra Mundial. E aí você tem aqui a Revolução Chinesa, que faz parte desse conjunto de assuntos da nossa aula 19, que o tema é a descolonização da Ásia. Certo, queridos? Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.